Descobri que meus pais compraram secretamente uma casa para o meu irmão, mas se recusaram a ajudar quando minha filha precisou de uma cirurgia. Ela é adotada, disse meu pai. Não é totalmente da família, filhos sendo bem honestos, acrescentou minha mãe. Ontem à noite, sentei-me à mesa com eles. O que eu disse a seguir destruiu nossa família para sempre. Meu nome é Mark. Tenho 36 anos e sou taxista em uma cidade média onde o aeroporto está sempre em obras e as pessoas ainda discutem sobre qual pizzaria é a verdadeira. Trabalho principalmente à noite. Menos turistas, mais histórias. Levo sempre uma garrafa térmica de café forte, um rolo de moedas para parquímetros e carregadores de celular de todas as marcas, porque as gorjetas acontecem nos pequenos gestos. Sou o filho mais velho. Cresci ouvindo que eu era confiável, útil, o tipo de pessoa que podia ser deixada com uma lista e voltava com tudo marcado. Meu irmão Evan tem 30 anos. Ele é o andourado da família. Risada fácil, grandes sonhos. É alérgico a madrugadas e explicações longas. Mamãe o chama de a nosso raio de sol. Papai o chama de a nossa esperança. Casei com Ana quando tinha 26 anos. Moramos de aluguel em um apartamento de 2 quartos acima de uma farmácia. Nossa filha, Lily, tem 8 anos. Nós a adotamos quando ela tinha apenas 3 semanas. Ela tem uma covinha na bochecha esquerda e opiniões muito firmes sobre meias. Chama todo cachorro de a senhor, mesmo quando é claramente uma fêmea. Quando chego à escola com o táxi e ela me vê, corre como se a mochila estivesse tentando voar. O trabalho no táxi me ensinou paciência. Você escuta. Não corrige. Apenas dirige. Leva as pessoas aonde precisam ir mesmo quando dão direções erradas. Era assim que eu costumava lidar com minha família. Deixava falarem. Concordava. Fazia os desvios por eles. No inverno passado, o cardiologista de Lily disse o que ninguém queria dizer. Cirurgia dentro de 1 ano. Ele não dramatizou. Explicou como se fosse uma previsão do tempo. Desenhou um coração simples no verso de uma folha de cobrança e circulou a parte que precisava de ajuda. Dobrei o papel como se fosse frágil. Ana segurou minha manga por baixo da mesa. Voltamos para casa sem ligar o rádio. Não contei aos meus pais naquele dia. Contei uma semana depois, quando eles vieram deixar uma caixa de potes que mamãe encontrou para a temporada de sopas. Sentaram-se à nossa mesa minúscula e elogiaram as cortinas. Eu disse, Lily vai precisar de uma cirurgia este ano. Mamãe piscou rápido. Papai colocou a mão sobre a caixa como se fosse pegá-la e ir embora. Vamos orar, disse mamãe. Vamos, repetiu papai. Achei que aquele fosse o primeiro tijolo de um muro de apoio. Me enganei. Mas essa parte vem depois. Cena de hoje, jantar de domingo na casa dos meus pais. Frango assado, vagem cozida demais. O purê especial do papai, que ele mexe com uma colher de pau que não deixa ninguém tocar. Eva está atrasado, como sempre. Mamãe deixa o noticiário no mudo, então o âncora mexe a boca sem som, como se contasse segredos. Eu levo uma salada porque nos disseram para trazer algo fresco. Ana coloca Lily com os lápis de cor na ponta da mesa. Lily desenha um táxi com asas. Super táxi, ela diz. Evan chega 30 minutos atrasado, com um saquinho de padaria e uma história sobre o trânsito. Beija a mãe na bochecha. Dá ao pai um meio abraço que parece um aperto de mão que se perdeu no caminho. Bagunça o cabelo de Lily e pergunta, como está minha moça favorita? Lily responde, tô te fazendo uma multa por excesso de velocidade. Ele ri como se fosse a melhor piada que já ouviu na vida. Comemos. A conversa é leve, superficial. Trabalho, vizinhos, o velhinho da rua que pinta a caixa de correio todo mês. Espero que alguém pergunte sobre a consulta da Lily na semana passada. Ninguém pergunta. Estou acostumado a ser o primeiro a falar, então falo. Os níveis de oxigênio dela estão estáveis, digo. O especialista está otimista. A janela para a cirurgia é no fim do verão. Mamãe acena com a cabeça. Bebe água como se estivesse num comercial. Papai comenta, hospitais são ladrões. Como se isso fosse empatia.
Evan diz, verão é puxado pra mim. É minha temporada cheia. Ele nem tem um trabalho que tenha temporadas. Tem projetos que têm humores. Começo a dizer algo sobre a agenda, mas mamãe me interrompe com uma voz alegre. Falando em casa, Evan, conta pra eles sobre o lugar. Meu garfo para no meio do caminho até a boca. Que lugar? Evan sorriu um pouco tímido, um pouco convencido. Nada ainda. Só estamos vendo. Papai não se contém, nosso garoto achou um bangalô fofo perto do lago. 2 quartos, quintal grande. Precisa de uns reparos, claro, mas a estrutura é boa. Mamãe pousa o copo. Queremos que ele se estabeleça. Já ficou tempo demais perdido. Ela me olha do mesmo jeito que olha um quadro torto. Você entende, não é? Eu digo, entendo o quê? Ela não responde. Passa as batatas. Lily se inclina sobre o desenho. O supertáxi pode pousar no telhado? Ana responde, só se o telhado for reforçado. Observo meus pais olhando para Eva. É o olhar de quem coloca uma coroa na cabeça de alguém e tenta se convencer de que não é pesada. Não faço mais perguntas, ainda não estou pronto para as respostas. Terminamos o jantar. Recolhemos os pratos. Mamãe lava, eu enxugo. Ela diz, você devia pensar em se mudar para mais perto da gente. Assim poderíamos ajudar mais. Eu respondo, estamos bem. Ela retruca, você sempre diz isso. Na saída, papai me entrega um envelope endereçado a ele e à mamãe. Já que você vai passar no correio, diz. Parece leve. Guardo no bolso do casaco. Colocamos Lily no banco de trás. Ana pergunta baixinho, tá tudo bem? Minto, tá. No semáforo vermelho, lembro do envelope. Abro, achando que é um encarte de cupons ou um panfleto da igreja. É uma apólice de seguro. Novo endereço de propriedade, um que não conheço. Titular da apólice, Fundo Familiar Bennett. Morador principal, Evan Bennett. O sinal fica verde. Alguém buzina. Não arranco o carro. Por um segundo, a cidade fica silenciosa daquele jeito que só acontece dentro da cabeça. Ana coloca a mão no meu braço. Marque. Engulo seco. Sinto o mesmo peso velho se espalhando pela mesa como talheres. E ouço a frase que eu não queria ouvir. Aquela frase que eu não quero repetir. Mas ela volta mesmo assim. Quando eu perguntar a eles mais tarde, meu pai vai dizer, ela é adotada. Minha mãe vai acrescentar, não é totalmente da família, filhos sendo honestos. Esse é o primeiro gatilho. Não é o dinheiro, é a separação. Ontem à noite, eu estava sentado à mesa, em frente a eles. Disse algo que nunca tinha dito naquela casa. O som ainda ecoa nos meus ouvidos. Eu vou te contar o que eu disse, mas antes, preciso contar como chegamos até aqui. Eu tinha 12 anos quando aprendi que ser o mais velho significava ser responsável pelos erros dos outros. Evan quebrou a janela do vizinho. Eu entreguei o dinheiro que ganhava cortando grama para evitar que papai tivesse que lidar com a papelada. Mamãe disse, você é um bom irmão. Evan respondeu, valeu, cara. E sumiu com um amigo para jogar videogame. Aos 16, tirei a carteira de motorista e virei o motorista da família não só para recados, mas para desculpas. Você pode passar para buscar o Evan? Ele ficou preso. Preso, no caso dele, significava entediado. Aos 19, comprei um Corolla usado com o dinheiro que vinha juntando desde o primeiro ano do ensino médio. Evan chamava de nosso carro e pegava emprestado tantas vezes que comecei a esconder as chaves dentro de meias. Mamãe dizia, não seja mesquinho. Acabei virando taxista depois de um semestre inquieto na faculdade comunitária e uma pilha de contas que não podiam esperar até eu descobrir quem eu era. O que eu gostava no trabalho era simples, ligar o taxímetro, desligar o taxímetro. Linhas claras. As pessoas entram com uma necessidade. Você resolve, recebe por isso. Nem sempre de forma justa, mas de forma honesta. A cidade me ensinou caminhos que o mapa não mostrava, como os semáforos realmente funcionam, quais vielas são seguras, quais bares soltam os mentirosos mais barulhentos.
Às 2 horas da manhã, conheci Ana às 5h40 de uma manhã gelada de fevereiro, numa calçada. Ela estava atrasada para o turno de abertura na padaria. Tinha uma caixa de sonhos que não saíram direito e uma expressão que saíra perfeita. Levei-a até lá antes que os fornos apitassem. Ela me deu gorjeta em forma de doces e de um número de telefone. Construímos uma vida com base em madrugadas e segundas chances. Os pais dela moram a 3 fusos horários de distância. Os meus vivem a 15 minutos do nosso apartamento e acham que isso lhes dá algum direito moral. Decidimos adotar depois de 2 anos tentando e 2 anos ouvindo médicos dizerem talvez e não sabemos. O processo de adoção pareceu uma auditoria, cada gaveta, cada resposta, cada história examinada. Passamos porque dissemos a verdade e porque somos entediantes no melhor sentido. Lily chegou e transformou o tédio em luz. Ela odeia mirtilos, a menos que estejam em panquecas. Canta para o aspirador de pó. Ama mapas. Fica sentada no banco de trás do táxi com meu velho Atlas, traçando linhas como se estivesse planejando um assalto. Mamãe disse, ela é um amor. E depois, na cozinha, achando que Ana não estava ouvindo, é só, diferente. Papai concordou, afundado no café. Sangue é sangue. Eu respondi, família é trabalho. Mamãe franziu o senho. Não seja dramático. O sopro no coração apareceu durante um exame de rotina. O cardiologista escreveu o diagnóstico com letras bem claras. Ele não se abalou quando Ana começou a chorar. Disse, isso é comum e reparável. Comum soou como uma mentira. Reparável soou como um mapa. E nós seguimos esse mapa. Consultas, exames, eletrocardiogramas que pareciam sismógrafos de um terremoto silencioso. O dinheiro deixou de ser algo que a gente observava e virou algo que a gente perseguia. Seguro de saúde é um jogo em que eles mudam as regras no meio da partida. Aprendi novas palavras, franquia, pré-autorização, gasto máximo do próprio bolso. Comecei a usar uma pasta com divisórias, como um assistente jurídico. Cortamos luxos que ninguém sentiria falta. Peguei mais turnos noturnos. Ana assumiu horas extras na padaria quando alguém da equipe da manhã faltava. Lily se acostumou a adormecer com o som das minhas chaves às 2 da manhã. Eu tentava fazer silêncio e falhava. Ela se sentava na cama e sussurrava, oi, papai. E eu derretia na cadeira. Contei aos meus pais os fatos, não os valores. Pedi ajuda com a logística, não com dinheiro. Vocês poderiam buscar a Lily na escola às quintas? Perguntei, com cuidado. Mamãe respondeu como se eu tivesse oferecido um coral, temos ensaio do coro. Papai disse, quintas são minhas noites de pôquer. Evan disse, tô atolado. O que significava que não estava. Enquanto isso, Evan continuava mudando de rumo. Vendeu camisetas vintage pela internet. Gerenciou a banda de um amigo por 3 semanas. Fez a consultoria para um food truck. Voltou a morar com meus pais porque a aluguel é uma armadilha. Ligava à tarde da noite para perguntar, como você fala com as operadoras de cartão de crédito? Eu explicava. Ele dizia, você me salvou. E depois não fazia o que eu disse. Pequenas humilhações foram se acumulando como louça suja. Mamãe pediu que mantivéssemos a situação da Lily em sigilo, porque nem todo mundo entende adoção ou questões médicas. Papai revirou os olhos quando corrigi por dizer a pais de verdade ao se referir aos pais biológicos dela. Evan postou uma foto da Lily no Instagram sem pedir permissão, com a legenda vida de tio e 3 emojis de coração. Quando Ana pediu para ele apagar, ele respondeu, relaxa, é só uma foto. Deixei passar coisas demais, porque eu escolhi as minhas batalhas do jeito que uma pessoa pobre escolhe maçãs com cuidado, de olho nas manchas que não pode bancar. Então chegou a primeira conta grande. O seguro recusou um exame porque o especialista colocou o código errado ao lado do nome. Liguei. Esperei. Fui educado. Resolveram. A segunda conta era franquia. A terceira era uma cobrança misteriosa no fim, era taxa para o cardiologista ler o exame feito na própria máquina do hospital. Paguei o que pude, planejei o resto e me convenci, estamos bem. Estamos conseguindo. E então veio o envelope. A pasta.
O endereço. Eu não sabia. No dia seguinte, perguntei aos meus pais. Não por mensagem. Cara a cara. Fui até lá entre uma corrida e outra e toquei a campainha. Mamãe abriu a porta com aquele olhar que dizia: não estávamos esperando uma visita, mas estamos arrumados para isso. Levantei a pasta. O que é isso? Perguntei. Papai veio pelo corredor com os óculos na mão. Viu os papéis. Nem tentou disfarçar. Ajudamos seu irmão, disse. Quanto é ajudar? Perguntei. Mamãe respondeu: esse não é o ponto. Então qual é o ponto? Perguntei. O ponto, disse papai, devagar, como se explicasse uma ferramenta para um novato, é que o Eva está começando a vida. Ele precisa de uma base. Olhei fixo para ele. Nós pedimos para vocês irem numa consulta médica, e vocês disseram que tinham ensaio de coral. A boca da mamãe se apertou. Estamos fazendo o que podemos. Foi aí que eu disse. Baixo, ainda acreditando que falar com calma ajudava. A Lily precisa de uma cirurgia este ano. Mamãe olhou para o relógio da cozinha. Papai olhou para o café. Vamos orar, ele disse de novo. Orar é bom, eu respondi. Ação é melhor. Os olhos da mamãe esfriaram. Já fizemos o bastante por você. Ali estava a fatura por ser filho deles. Eva chegou no meio da conversa, com uma sacola de comida e nos salvou de dizer algo verdadeiro. Viu a pasta e sorriu. Você viu, né? Disse. Não é uma mansão, só um começo. Parabéns, eu disse. Tinha gosto de alumínio. Mais tarde naquela semana, fomos convidados de novo para o jantar de domingo, aquele com frango assado e o âncora da TV mudo. Fui porque ainda acreditava no poder de aparecer, de marcar presença. Eles me deram uma linha para segurar, e eu segurei. Mas agora acabou. O que me quebrou não foi a compra da casa. Foi a separação. A frase. Ela é adotada. O acréscimo, não é totalmente da família. Uma balança na cabeça deles em que sangue pesa mais que tempo. Em que uma assinatura em escritura vale mais do que uma assinatura em certidão de adoção. Uma família que usa a palavra bênção como se fosse cupom. Saí daquele jantar com uma decisão pesada e simples. Daquelas que se encaixam no lugar como o cinto de segurança antes de um acidente que você já não pretende evitar. O jantar de ontem começou normal. Mamãe perguntou sobre as corridas como se ainda fosse 1998 e dinheiro vivo mandasse no mundo. As pessoas ainda pegam táxi? Papai perguntou, como se eu fosse dizer que tínhamos parado na semana passada. Evan rolava o celular e ria de algo que só existia na tela dele. Ana ficou em casa, combinamos que um de nós manteria o horário de dormir da Lily. Levei uma pasta, porque sabia que ia precisar de provas. Gente como meus pais respeita papel. Quando os pratos já estavam quase vazios e o âncora mudo da TV parecia exausto de tantas notícias que não podia contar, coloquei a pasta sobre a mesa. Tirei 2 folhas. Isto aqui, disse, batendo na primeira, é a estimativa do hospital para a cirurgia da Lily. E isto, toquei a segunda, é uma foto dela semana passada, no carrossel. Está segurando um algodão doce como se fosse um diploma. Mamãe recuou um pouco ao ver a foto. Papai se encostou na cadeira. Por que você está fazendo uma cena? Minha mãe perguntou. Estou fazendo um ponto, respondi. Evan semi-cerrou os olhos. Cara, por que trazer isso aqui? Porque é aqui que a matemática falha, eu disse. Aqui é onde vocês me disseram, semana passada, que a Lily não é totalmente da família. Quero que olhem para o rosto dela e repitam isso. Mamãe balançou a cabeça. Nunca dissemos isso. Disseram, sim, falei firme. Papai disse, ela é adotada. E você completou, não é totalmente família, filho, se formos honestos. Mantive a voz baixa, porque não estava ali para dar um show. Estava ali para estabelecer limites. Papai bufou. Você está distorcendo o que falamos. Não respondi. Estou traduzindo. Eva largou o celular, como se algo sério finalmente tivesse começado. Estamos todos estressados, disse. Dinheiro deixa as pessoas estranhas.
Isso não é sobre dinheiro, respondi. É sobre hierarquia. É sobre como vocês decidem quem conta e quem não conta. O rosto do meu pai endureceu, do mesmo jeito que endurece quando o cortador de grama não liga. Ajudamos seu irmão a comprar uma casa porque ele precisa de estabilidade. Você tem um lugar. Está bem. Nós alugamos em cima de uma farmácia, disse. Estar bem não é a medida. A necessidade é. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas reluzentes, aquelas que ela consegue invocar para qualquer crise, inclusive quando não é o centro da conversa. Como você pode falar assim conosco, na nossa casa? Porque é aqui que vocês falam comigo como se eu fosse um caixa eletrônico que esqueceu a caneta, respondi. Chega. Papai se inclinou para a frente, cotovelo sobre a mesa, voz baixa e afiada. Cuidado. Eu me recostei. Não. A palavra ficou pairando no ar, como um quadro novo em uma parede vazia. Estou estabelecendo limites, continuei. Deveria ter feito isso há 20 anos. Aqui estão eles, nós vamos pagar pela cirurgia da Lily sozinhos. Não aceitaremos dinheiro de vocês se vier com a etiqueta do desrespeito. Não vamos coassinar nada para o Eva. Não seremos seus contatos de emergência quando um projeto der errado, um cano estourar ou um cartão precisar de um nome limpo. Mamãe cobriu a boca, como se eu tivesse dito um palavrão. Não tinha. Eu estava sendo mais limpo do que nunca. O maxilar do meu pai se mexeu como se ele mastigasse pregos. Você é ingrato. Estou desperto, respondi. Evan tentou, mais uma vez, ser o herói. Cara, por que queimar pontes por causa de um mal-entendido? Mal-entendido seria dizer a coisa errada, falei. Vocês disseram a coisa real. E eu finalmente acreditei. Mamãe fungou. Não quisemos dizer que ela não é da família desse jeito. Queríamos dizer que é diferente. Diferente como? Perguntei. Diferente tipo vocês não a enxergam? Diferente tipo vocês acham que podem se ausentar quando fica difícil? Diferente tipo podem comprar uma casa para um filho e dizer ao outro que a filha dele é apenas uma nota de rodapé? Meu pai empurrou a cadeira para trás. A perna raspou no chão. Saia. Eu vou, respondi, me levantando. Meus joelhos pareciam estranhamente leves, como se o ar tivesse mudado. Mas me ouçam antes. Olhei para os dois até que pararam de se mexer. Isso não é sobre vingança, disse. É sobre encerramento. Ninguém falou. Até a geladeira pareceu prender a respiração. Estou encerrando a conta onde pago com meu silêncio, continuei. Estou fechando a porta por onde vocês entram na minha casa trazendo condições. Estou encerrando o ciclo em que o Evan erra e eu conserto. Vocês podem chamar isso de crueldade. Eu chamo de cuidar da minha família. Mamãe sussurrou. Se você sair por essa porta, não volte pedindo nada. Não vou, respondi. E não voltarei para explicar adoção a quem a usa como forma de classificar uma criança. Evan tentou aliviar o clima com humor e errou feio. O 4 de julho vai ser estranho. Vai ser silencioso, eu disse. Recolhi os papéis. Guardei a foto da Lily de volta na pasta. Deixei o orçamento da cirurgia sobre a mesa. Podem ficar com isso, falei. É o preço do respeito. E nós vamos pagá-lo. Fui até a porta. Mamãe disse meu nome do jeito que se chama um cachorro prestes a correr para a rua. Não me virei. Abri a porta. Pisei em um ar que finalmente parecia ar. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi abraçar a Ana por mais tempo do que o normal. Ela se afastou um pouco, olhou meu rosto e assentiu como quem entende sem precisar de palavras. Lily dormia. Seu peito subia e descia em um ritmo que eu jamais voltarei a tomar como garantido. Na manhã seguinte, meu celular começou sua performance. 7h12 Mamãe, precisamos conversar sobre ontem à noite. Você exagerou. 7h16 Papai, devolva a chave reserva. 7h17 Papai, de novo, e a furadeira. 7h25 Evan, cara, que tenso. Mamãe tá um caco. 7h26 Evan, só pede desculpa, pronto.
7h41 número desconhecido. Reunião de família hoje, 18 horas. Tia Barb, claro. Ela adora comitês e salada de batata. Virei o celular com a tela para baixo. Preparei o lanche da Lily, sanduíche de peru, fatias de maçã e um bilhete dizendo: "Você é corajosa." Fiz a corrida da manhã até o aeroporto fingindo não ouvir o celular vibrar, insistente como uma abelha presa. Ao meio-dia, liguei para o setor de cobrança do hospital para confirmar o plano de pagamento que tínhamos acertado semanas antes. Aquele que eu ficava me convencendo ser um paraquedas, não uma maldição. A mulher na linha tinha uma voz que soava como meias quentinhas. "Podemos começar com $400 por mês", disse ela. "Se algo mudar, me liga. A gente não manda ninguém para cobrança sem tentar ajudar." Anotei o nome dela. Disse: "Obrigado." Como se ela tivesse inventado o conceito. Às 2 da tarde, minha mãe ligou. Atendi porque eu queria o tipo certo de briga. Aquela em que você aparece e diz suas falas com clareza. "Eu não entendo como você pode ser tão cruel", ela começou. "Eu não estou sendo cruel", respondi. "Estou sendo claro." "Somos seus pais", ela disse. "São, sim", eu disse. "Mas não são meus juízes. E vocês não têm o direito de rebaixar minha filha só para que as suas escolhas pareçam melhores." Silêncio. Depois veio aquele suspiro que significa que ela está juntando lágrimas para usar depois. "Seu pai está muito chateado." "Ele vai sobreviver", falei. "E nós também." À noite, o grupo da família parecia um mural de clube de teatro de cidade pequena. "Tia Barb, precisamos deixar as diferenças de lado." "Prima Geis, o sangue é mais grosso que a água." "Tio Pet, as crianças de hoje são muito sensíveis." "Meu primo Ben me mandou mensagem em particular: orgulho de você. Tem um ar-condicionado sobrando, se precisar." Respondi com um coração. Silenciei o grupo principal. Às 18h03, bateram na porta do jeito que senhorio bate. Olhei pelo olho mágico. "Pai." Abri, mas deixei a corrente. Ele levantou a chave reserva como quem mostra uma prova num tribunal. "Vim devolver." Colocou na minha mão. Estava quente do calor da palma dele. "Você vai voltar quando precisar de alguma coisa." "Preciso que pare de dizer isso", respondi. Ele inclinou a boca. "Vamos ver." Fechei a porta. Guardei a chave numa gaveta com pilhas, elásticos e outras coisas úteis, mas não urgentes. No dia seguinte, Eva ligou 12 vezes. Atendi na 13ª. Curiosidade não é virtude, mas... "Cara, isso tá saindo do controle", ele disse. "Mamãe não dormiu." "Ela vai dormir hoje", falei. "Tenta chá de camomila." Ele riu, achando que eu estava sendo engraçado de propósito. "Sério, você sabe que eles não quiseram dizer daquele jeito. Eles são da velha guarda." "Velha guarda serve pra música, não pra ética", respondi. "Você vai mesmo cortar relações por causa de uma frase?" "Não foi uma frase", disse. "Foi uma política." Ele soltou o ar. "Tanto faz. Pode vir sábado para ver o relatório da inspeção? A casa tem umas fiações esquisitas." "O pai disse que você entende disso." "Não falei." Pausa. "Não." Repeti. "Contrata um eletricista." Ele desligou sem se despedir. Um progresso, de certa forma. Ele costumava achar que eu era um eletrodoméstico. Naquela semana, fiz uma lista chamada Novas Regras. Escrevi num cartão e colei dentro do armário, como certificado de segurança alimentar de restaurante. Sem empréstimos. Sem coassinar nada. Sem resgates de emergência. Um único canal de contato, e-mail. Sem mensagens tarde da noite. Sem visitas de surpresa. Qualquer visita exige respeito por Lily. Um comentário fora de linha e a visita termina. Ana leu, apoiou o queixo no meu ombro e beijou o topo da minha cabeça. "Eu gosto desse mar", que ela disse. Ele é entediante de um jeito corajoso. Contamos pra Lily uma versão infantil da história. "A gente vai dar um tempo da vovó e do vovô", falei,
enquanto dirigíamos para casa depois da escola. Sentimentos de adulto se misturaram. Lily ficou em silêncio por um minuto, pensando do jeito que só ela pensa com o rosto todo. É por minha causa? Perguntou. Não respondi. É sobre como a gente protege nossa casa. Você ainda ama eles? Eu amo, mas a gente disse. É isso que os pais devem fazer. Ela assentiu, satisfeita. Podemos tomar sorvete? Tomamos sorvete. Ela escolheu granulado colorido. Eu escolhi chocolate porque às vezes a gente diz assim 2 vezes. Chegou o dia 18 de julho. Escrevi no calendário em letras grandes. Montamos um plano como quem constrói uma ponte. Vizinho de plantão pro gato, colega da Ana de prontidão para as entregas de pão caso ela precisasse sair, meu chefe aprovou a folga. Na véspera, fiquei acordado escutando os pequenos sons que o apartamento faz no escuro, o soluço do aquecedor, a cadeira do vizinho de cima, a respiração da Lily. No hospital, Lily foi mais corajosa que qualquer um. Perguntou à anestesista se a máscara vinha na cor roxa. Não vinha. Aceitou a cor turquesa. Apertou meus dedos como se fosse um código. Apertei de volta. Na sala de espera, sentei sob uma TV que passava programas de tribunal e tentei lembrar como respirar. O cirurgião saiu 4 horas depois com um rosto que dizia boas notícias. Ele disse as palavras. Eu as ouvi como se fossem água. Enviei um único e-mail para o endereço da família que criei só para essa cirurgia. Cirurgia bem-sucedida. Recuperação indo bem. Avisaremos quando estivermos prontos. Minha mãe respondeu com o emoji das mãos em oração e tão feliz por vocês. Quando podemos visitar? Meu pai escreveu, nos avise se precisar de algo. Eva mandou, orgulho de você, mano. Fechei o e-mail e voltei pro quarto da Lily, onde as máquinas apitavam em uma língua que eu estava aprendendo a não temer. A recuperação foi lenta e sagrada. Medimos remédios e cochilos como ingredientes. Ana mantinha um caderno com horários e doses. Eu acompanhava cada passo da Lily até o banheiro como se fossem quilômetros. Amigos apareceram com lasanhas e ofertas de carona. Nossa vizinha de cima, Dona Chá, deixou uma sacola de livros e um bilhete que dizia, estamos aqui. Chorei na pia quando ninguém via. Chorei na pia quando Ana via. Ela encostou minha cabeça no ombro dela e disse. Deixa sair. Depois a gente repõe. Meus pais mandavam mensagens a cada poucos dias, perguntas que pareciam inspeções. A cicatriz é grande? Vai ter restrições? Quando ela volta ao normal? Respondia quando me sentia generoso. Ignorava quando não. Generosidade é um recurso. Agora trato como dinheiro. 2 semanas depois, minha mãe tentou outro ângulo. Fizemos lasanha extra. Podemos levar aí? Respondi. Podem deixar com o porteiro lá embaixo. A gente nem tem uma porta, cara. Era o meu jeito de dizer, a porta fica fechada, a menos que suas mãos estejam vazias de condições. Evan postou uma foto do quintal novo com uma legenda sobre como o trabalho duro compensa. Marcou a marca da churrasqueira. Eu nem olhei por muito tempo. Não preciso alimentar a parte de mim que conta as bênçãos dos outros e chama isso de roubo. Eu alimentei minha filha com sopa e a vi adormecer com o adesivo da enfermeira ainda grudado na camiseta. 3 semanas depois, Lily quis ir ao parque. Fomos. Ela andava devagar, como se o mundo tivesse virado algo que se saboreia. Subiu no escorregador pequeno e sentou no topo, rainha de algo suave. Olha pra mim, ela disse. Eu olhei. Ela escorregou. Riu como uma janela se abrindo. Naquela noite, fiz outra lista chamada O que muda. Parei de explicar adoção pra gente que usa isso pra medir amor. Parei de atender ligações que começam com você tem 1 minuto, e terminam 1 hora depois com eu resolvendo um problema que não criei. Guardo dinheiro como respeito automaticamente, antes que alguém possa pedir. Deixo o silêncio ser uma resposta. Eu dormi. Sono de verdade. Daquele tipo em que você acorda e o mundo não parece uma dívida não paga.